pessoal, capítulo 15 de Matemática Elementar, mais uma questão do ITA e esse problema tratando de equação exponencial. Ok? Então, uma questão bem elaborada, bem bacana, e eu decidi fazer aqui para vocês entenderem como se faz esse tipo de problema, certo? Então, o problema é o seguinte: a soma de todos os números reais x que satisfazem a equação 8 raiz de x mais 1 mais 44 vezes 2 elevado à raiz de x mais 1 mais 64 igual a 19 vezes 4 elevado à raiz de x mais 1 é. Então precisamos encontrar todos os x que satisfazem isso e depois somar. Certo? Isso é uma equação exponencial, pessoal. Por quê? Porque a variável x está no expoente. Ó. Então é uma equação exponencial bem bacana. Eu vou ensinar para vocês aqui a ideia de como resolve. Primeira coisa, observa que esses caras têm uma coisa em comum. O expoente raiz de x mais 1. Segunda coisa em comum, eles são potências de 2. 2, 4, 2 ao quadrado e 8, 2 ao cubo. Então isso já me diz alguma coisa, né? Então, por exemplo, 8 raiz de x mais 1 é a mesma coisa de 2 elevado a 3 raiz de x mais 1. Lembrando, potência de potência, certo? E 4 elevado a raiz de x mais 1 é igual a 2 elevado a 2 raiz de x mais 1, porque 4 é 2 elevado a 2. Então, de novo, potência de potência. Então, vamos fazer aquele mesmo método que a gente faz na equação biquadrada, certo? Só que agora, qual é o termo comum aqui? O termo comum é 2 elevado a raiz de x mais 1. Então, seja y, vamos chamar de y, 2 elevado a raiz de x mais 1. Então, como é que fica a equação, pessoal? Então, essa equação aqui vai ficar 8x mais 1, né? Se a gente olhar aqui, 8x mais 1, 8 elevado a x mais 1, isso aqui é y ao cubo. E 4 elevado a raiz de x mais 1 é igual a y ao quadrado. Então, substituindo, nós vamos ficar com a seguinte equação: y ao cubo mais 44y mais 64 igual a 19y ao quadrado. Ou seja, rearranjando isso aqui, nós temos y ao cubo menos 19y ao quadrado mais 44y mais 64 igual a zero. Ou seja, pessoal, isso aqui ó, é uma equação do terceiro grau na variável y. Nós temos que resolver para encontrar o y e depois encontrar o x. Certo? Então, como resolve isso aqui? Como isso aqui é uma questão do ITA, certo? É uma questão bem elaborada, mas é uma questão não muito difícil como a Olimpíada, por exemplo. Então, a gente tem que encontrar as raízes desse cara aqui. Certo? Então, não tem uma fórmula de Bhaskara para resolver isso aqui. Tem uma fórmula chamada fórmula de Cardano, que é bem trabalhosa de fazer. Então, a ideia é você olhar números pequenos e procurar eles como raízes. Então, primeiro passo, substituir o y igual a 1. Nesse caso, a gente vê que não é raiz. Mas se eu substituir o y igual a menos 1, dá raiz, porque fica menos 1 ao cubo menos 1, menos 1 mais 63 mais 64 igual a 63. E se eu troco o y por menos 1, fica menos 19 menos 44, que é igual a menos 63. Então, o y igual a menos 1, pessoal, é um dos primeiros valores que a gente tem que testar, certo? É o 0, o 1, o menos 1, o 2, o menos 2. Esses 5 valores aí, sempre tem que testar, porque geralmente eles aparecem como uma raiz. Então, y igual a menos 1 é uma raiz disso aqui. Pode substituir que vai dar certo. Então, o que a gente faz agora? Então, pego esse cara, menos 19y2, mais 44y mais 64, e divido por y menos a raiz. A raiz é menos 1, então fica y menos menos 1, que é y mais 1. Então, faça essa divisão de polinômios. Então, vou fazer uma aula, quem tiver dificuldade, coloque nos comentários aí, divisão de polinômios, certo? Então, vamos fazer aqui. Então, a ideia é ir cancelando esses caras aqui, né? Então, multiplico por y ao quadrado, então vai ficar y ao cubo, né? Vem com o sinal trocado, y ao quadrado vezes 1 dá y ao quadrado, então vem menos y ao quadrado, então somo isso aqui, quando soma esse cancela com esse, sobra menos 20y ao quadrado. Agora, então, eu quero que apareça um 20 aqui, então eu subtraio menos 20y, por quê? Porque vai ficar menos 20y ao quadrado, vem para cá positivo. Então, mais 20y ao quadrado. E aqui fica menos
20y, vem para cá mais 20y. Então, soma isso aqui com esse cara. Então, isso aqui dá, esse cancela com esse, sobra 64y mais 64. E agora basta eu somar 64, porque 64y dá 64, vem menos 64y. 64 vezes 1, 64, vem menos 64. Quando eu somo, o resto dá zero. Certo? Ou seja, eu tenho que y ao cubo mais 44, desculpa, y ao cubo menos 19y quadrado mais 44y mais 64 é igual a y mais 1 vezes esse polinômio aqui. Y ao quadrado menos 20y mais 64. Agora, nós queremos encontrar todas as raízes. Então, nós temos uma equação do segundo grau e é só usar a fórmula de Bhaskara, certo? Para quem gosta de... ele tem duas raízes, x1 e x2. E para quem gosta de trabalhar um pouquinho mais, aqui é só usar a fórmula de Bhaskara, certo, pessoal? Não vou fazer isso aqui, não. Fórmula de Bhaskara, deixo como exercício para vocês. E vamos fazer de uma forma diferente. A forma diferente é o seguinte. Essa equação do segundo grau tem duas raízes, certo? E as raízes satisfazem o seguinte. A soma delas tem que ser igual a 20 e o produto delas tem que ser igual a 64. Isso são chamadas fórmulas de Cardano. Desculpa, relações de Girard. Certo? Fórmulas de Cardano são fórmulas parecidas com a fórmula de Bhaskara para equações de grau 3 e 4. Então, isso aqui são as relações de Girard. Certo? Soma das raízes é menos o termo que multiplica y sobre o termo que multiplica o y ao quadrado. E o produto, o termo independente, dividido pelo coeficiente líder. Então aqui a gente só tem que adivinhar ou pensar quais números tem soma igual a 20 e produto igual a 64. Então é fácil ver que dois deles são 4 e 16. 4 mais 16, 20. 4 vezes 16, 64. Então, todas as soluções da equação y3 menos 19y2 mais 44y mais 64 igual a zero. As soluções são y igual a menos 1, y igual a 4 e y igual a 16. Só que não é o y que eu quero, né, pessoal? Eu tenho que o y é igual a 2 elevado à raiz de x mais 1. Isso aqui é igual a y. Então agora eu vou substituir. Primeiro, 2 elevado à raiz de x mais 1 igual ao primeiro y, que é menos 1. Olha, pessoal, 2 elevado a qualquer número real, certo? É sempre positivo. Então isso nunca pode ser igual a menos 1. 2 elevado a qualquer número real é sempre positivo, então isso não tem solução. Segundo caso, 2 elevado à raiz de x mais 1 é igual a 4. E 4 é 2 ao quadrado. Então, quando eu aplico o logaritmo dos dois lados, logaritmo na base 2, isso implica que raiz de x mais 1 tem que ser igual a 2. Ou seja, elevando ao quadrado dos dois lados, eu tenho que x mais 1 é igual a 4. Ou seja, resolvendo a equação do primeiro grau, x igual a 3. E falta o terceiro caso, que é 2 elevado à raiz de x mais 1, quando o y é igual a 16. 16 é 2 à quarta. Então, isso implica que raiz de x mais 1 é igual a 4. Ou seja, x mais 1 elevado ao quadrado dos dois lados é igual a 4 ao quadrado, 16. Ou seja, o x é igual a 15. Então, quem são as soluções, pessoal? Quem é o conjunto de solução? O conjunto de solução é 3, 15. Só que a questão não quer o conjunto de solução, quer a soma das soluções. E a soma é igual a 18. Ok, pessoal? Então, vocês observaram aí que vários fatos foram requeridos aí. Divisão de polinômios, transformação de uma equação exponencial numa equação de grau 3. Aqui nós usamos as relações de Girard, certo? Então, esse tipo é uma questão básica do ITA, certo? Uma questão que é um pouco mais elaborada, que não pede algo direto. Então, grande abraço para vocês, espero que tenham gostado, compartilhem, certo? Se inscrevam no canal, não esqueçam disso, pessoal. E um grande abraço para vocês, até mais, valeu!